Rodrigo, agora que o pessoal trouxe a cervejinha que a gente tinha esquecido, existem pessoas que gostam de poupar muito, poupam exageradamente. Por outro lado, também existem pessoas que gastam demasiadamente. Existe alguma dica que você tem para os seus seguidores para a busca de um equilíbrio, uma vida um pouco mais balanceada financeiramente? A verdade é que a nossa vida muitas vezes ela vai de extremos a extremos. E nós vamos acabar, muitas vezes, desequilibrando. Esse tempo atrás eu estava até comentando lá no meu Instagram, eu falei bastante sobre isso. Sobre momentos que nós vamos começar a investir, porque nós temos um objetivo muito grande. Eu, por exemplo, tinha um objetivo de independência financeira. Enquanto eu não alcançava aquela independência financeira, eu acabei desequilibrando um pouco. É importante você ter essa consciência que, por vezes, você vai desequilibrar. Por que é tão importante? Para quando você desequilibrar, você voltar ao seu equilíbrio normal. Não adianta de nada você ficar guardando até os seus 50, 60 anos de idade e às vezes deixar de aproveitar a vida que ocorre ali durante esse período também. Mas também de nada vai adiantar você não guardar, viver como se não houvesse o amanhã e você acabar às vezes tendo uma vida muito menor do que você poderia ter tido. Então, o segredo realmente está no equilíbrio, mas você saber também que você, em alguns momentos, você vai desequilibrar. Para quê? Para que cada vez que você desequilibrar, você trazer. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em outras oportunidades sobre essa questão de você perder o equilíbrio. Uma vez um colega, quando eu fui para Veneza, na Itália, um colega me disse que era o sonho da esposa dele ir para Veneza. E eu disse, mas por que não vai para Veneza? Esse colega já tinha 50 e poucos anos, um bom patrimônio. E ele me disse, não, é porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, como não tem dinheiro? Você mora em imóvel que vale mais de 1 milhão, você tem bastante patrimônio. Não é uma viagem que não dá para ir. O que aconteceu ali? Ele tinha perdido o equilíbrio. A esposa dele tinha um sonho, ele tinha condições financeiras, mas ele tinha perdido esse equilíbrio. Então, o segredo vai ser o quê? Você ter noção da idade que você está, do patrimônio que você está, e você fazer programas que são compatíveis com aquele momento seu da sua vida e os seus objetivos. E quanto mais idade você vai tendo, mais você vai querer aproveitar a sua vida. Então você tem que ter muita consciência disso, para quando você for novo, você poder exagerar às vezes um pouquinho nesse desequilíbrio para poder guardar um pouco mais. Porque quando você for um pouco mais velho, e um pouco mais velho não é 60 anos não, galera, em torno de uns 40 anos, você já vai querer viver muito mais. E aí quando você tiver com essa idade, você vai começar a trazer esse equilíbrio para mais próximo de você, ou às vezes até mesmo desequilibrar um pouco do ponto de gastos, porque você vai se permitir. Então o segredo vai estar aí, você não abrir mão de tudo, mas saber também abrir mão de algumas coisas. É difícil, fica um pouco confuso dizer isso, mas a verdade é essa, nós vamos ter que abrir mãos de algumas coisas para conquistar outras lá na frente. E isso significa que também não vou abrir mão de tudo. E, Rodrigo, nessa linha, muitas vezes a gente vê aquelas matérias de portal de notícia falando, para você atingir seu primeiro milhão, você precisa cortar o cafezinho. Aí eu te pergunto, será que vale a pena cortar esses pequenos prazeres da vida e tão baratos como um cafezinho para atingir um objetivo financeiro, ou isso não pode dar um efeito rebote? Então, esse eu acho que é o ponto bem interessante, porque o que acaba acontecendo? Se você gosta muito de cafezinho, cara, não corta o teu cafezinho, porque é um negócio importante. Vai dar bem isso que você falou, um efeito rebote, porque você vai começar a cortar algo que você gosta muito, de repente não fizesse tanto impacto nas tuas finanças, vai chegar num momento que você vai explodir, e aí você vai pegar e vai torrar toda aquela grana que você tinha guardado. Então você tem que ter muito cuidado disso. Eu acho que o equilíbrio, ele vai funcionar muito nesse ponto. O que você pode abrir mão, o que você não pode abrir mão. Vamos supor que você seja uma pessoa que não gosta do cafezinho. E aí você escuta essa história, não, abre mão do cafezinho, porque o cafezinho custa R$7, R$7 vezes 3 dá R$240 por mês, é um bom dinheiro que você conseguiria guardar. Se você não gosta de cafezinho, de repente seja interessante você cortar aí. Agora, você gosta do seu cafezinho, toma o seu cafezinho, mas ache outra coisa para você cortar. Eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal que eu acho que ajuda vocês a entenderem. Por exemplo, eu gosto muito de viajar e eu gosto de carro. Eu gosto de ter um carro confortável, eu gosto muito de carros de tecnologia. E eu precisava, para alcançar a minha independência financeira, escolher entre um e outro. Por quê? Porque isso iria gerar despesas para mim. E eu gosto muito mais de viajar do que ter um bom carro. O que acabou acontecendo? Eu fiquei durante 8 anos com um carro praticamente popular, tá? Tendo condições de ter um outro carro,
mas não abrir mão das minhas viagens. Eu podia ter tido os dois? Podia, mas isso iria impactar o que eu ia conseguir guardar de dinheiro, isso iria impactar o tempo que eu levaria para alcançar a minha independência financeira. Então, você que está me assistindo agora, você deve pensar isso. O que você consegue abrir mão, o que é o mais importante para você não abrir mão, e as coisas que você vai conseguir abrir mão. Porque para alcançar determinados objetivos financeiros, e aí vai depender do que você vai traçar de objetivo financeiro, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, não vai ter escapatória. Vai ter determinados momentos da sua vida que vai ficar cada vez mais difícil você abrir mão de determinadas coisas. Então olha só esse paraíso que nós estamos aqui agora, fazendo esse velejo que esse meu querido amigo está me proporcionando, obviamente, mas tanto eu quanto ele temos hoje condições de fazer isso. Por quê? Porque lá atrás houve um planejamento financeiro que permite você hoje ter uma vida mais confortável. E eu sempre digo que seria muito triste eu hoje estar com 41 anos e não conseguir fazer essas coisas. E consigo porque tive esse planejamento. E não é às vezes porque você tem 40 e não teve um planejamento no passado que não dá para ajustar. Mas às vezes vai ficar um pouco mais difícil, porque vai ter coisas que você não vai conseguir abrir mão. Mas saiba sempre, você vai ter que fazer escolhas. Então escolha aquilo que é o mais importante e cuidado para que suas escolhas não sejam escolhas só para ostentar patrimônio, só para mostrar para os outros. Escolha aquilo que realmente faça diferença para você. Eu sempre volto nesse exemplo do carro que eu acabei de citar, que realmente eu fui motivo de piada por muitos amigos, até mesmo meus familiares, até minha mãe gozava da minha cara por causa do meu carro, dizia que não precisava, mas a verdade é que dentro do meu planejamento eu precisava. E aí uma curiosidade sobre a pergunta anterior, eu exagerei. Chegou no momento que já dava para trocar, não fazia mais sentido continuar com ele. E aí eu exagerei e acabei continuando com o carro. E aí agora, claro, evidentemente estou trocando uma situação diferente, mas quando eu vi que eu tinha exagerado, eu disse, não, peraí, deixa eu ajustar esse momento da minha vida, não precisa mais continuar. Você vai ter que sempre saber adequar esses equilíbrios na sua vida. Dá para dizer que você acabou se acostumando tanto com essa, de certa forma, com esse bullying, que acabou de alguma forma se orgulhando desse fato de ser um investidor raiz, de segurar o carro, não voluntariamente, mas talvez no subconsciente, aquela ideia de, não, vou segurar a troca de carro para provar que eu sou, digamos, frugal. Mais ou menos por aí. Isso acabou acontecendo comigo. Quando você começa a se tornar um investidor, grande detalhe quando você se torna um investidor, então quem já me conhece, me acompanha há mais tempo, eu invisto desde 2003, você começa a fazer conta de tudo. Então você começa a olhar um carro, você vai pegar um carro ali, sei lá, de 100 mil reais, você pensa, puta, mas quanto que isso me dá em fundos imobiliários de renda? Aí você não consegue trocar. E ao mesmo tempo você está tão acostumado com aquela vida frugal, por exemplo, dentro do carro, que você não se acostuma. E sabe quando que eu me dei conta que eu tinha perdido o equilíbrio? Eu já estava querendo trocar de carro e eu tive que alugar um carro para viajar. E aí quando eu aluguei o carro, aluguei exatamente o carro que eu acabei comprando, eu disse, putz, eu estou exagerando, né? Podia ter comprado antes. Podia estar andando com um carro confortável, podia estar muito melhor, porque aí quando você anda, eu sempre digo isso, é muito fácil você dizer, não, eu estou de boa aqui nesse, vamos assim dizer, desconforto, porque você não conheceu o conforto. Porque todo mundo que conhece o conforto vai sempre querer a coisa boa da vida. Todo mundo quer as coisas boas da vida. Mas para ter as coisas boas da vida, você precisa ter planejamento, você precisa ter dinheiro, você precisa ter os seus investimentos para que você tenha as coisas boas com sustentabilidade. Não adiantava também eu, por exemplo, ter comprado um carrão há 10 anos atrás e de repente hoje tem que descer um degrau e não andar com esse carrão. Acho que esse vai ser o equilíbrio que você vai ter que achar na sua vida financeira.